E aí, pessoas que já estavam com saudade do Monark, tudo bem com vocês? É isso aí, né, gente? Por que os Estados Unidos financiaram a China comunista? Não sei. Vamos tentar saber? Aquele cara lá do canto, lá, o careca, eu já vi algum vídeo dele por aí. Esse outro rapaz aqui não sei quem é. Você fala muito de China, você esquece que quem bancou os chineses foram os americanos. Com as indústrias se movendo para lá? Com a ação política do Henry Financiando Kissinger. diretamente. Financiando diretamente. Empréstimos bilionários. Pois é, A qual que era a China- ideia? Eles achavam que eles iam transformar a China numa democracia. Né? Eles Não, transformaram eles a China em um estavam- processo de ele abertura não- comercial. Eu não sei dessa fita aí dos Estados Unidos meter dinheiro na China. Pode ter, sei que tenha rolado, mas eu aposto mais na época ali nos anos 80, porque eu nunca li muito sobre a abertura, né, da China, mas eu aposto mais em os Estados Unidos ter feito o que eles estão tentando fazer com a Venezuela. Tipo, ó, a gente alivia os embargos. Vocês abrem aí e a gente alivia os embargos. Não, a abertura comercial, ela é... A culpa da abertura comercial é americana. Com duas Mas figuras, não é? segundo consta. Henry Kissinger e o Rockefeller. Mas eu não sei, é aí que eu fico meio conflitado, porque Cara, meteu Rockefeller lá ver as teorias da conspiração. Não, a responsabilidade da abertura não é... Oh, peraí. Eu tive que parar rapidão porque chegou a minha encomenda do Brasil. Meu amigo Rubem. Abraço, Rubem. Obrigado. Mandou aqui um boné do MST e essa bandeirona que está aqui atrás. Mas vamos aí para um monarca lúcido, provavelmente, no meio dessa conversa. porque é ruim a China se tornar um país Não é que ruim, consegue não. alimentar as pessoas. Só que você costuma suspeitar Não, o que é muito... ruim é demagogia, entendeu? Falar os Estados Unidos é contra o comunismo, contra nada. Eles financiaram o comunismo, financiaram o comunismo da China, mesmo na e China tal. hoje em dia? Não, na época era, né? Na época era. Era uma Vamos lá, né? Os Estados Unidos financiar o comunismo, esse cara é um ridículo, né? Falar um negócio desse aí, assim, não tem outra explicação, não tem outra forma de dizer, é ridículo, é só ridículo. Os Estados Unidos literalmente fez a guerra do Vietnã e da Coreia para combater o comunismo. Os Estados Unidos bombardearam o Laos e o Camboja, que não tinham nada a ver com a fita, que são só porque eram vizinhos do Vietnã. E aí os vietnamitas estavam fugindo, de acordo com os estadunidenses, estavam fugindo para esses países. Só isso. Ou às vezes eles entravam nesse país para fugir. Né? É só isso. Os Estados Unidos financiou o comunismo. Mano, por que eles não financiaram a União Soviética? E não, a China nunca foi comunista. Nunca. Mas eles destruíram o comunismo, né? Hã? Assim, muita gente discorda. O Elias Jabbour, por exemplo, é um que diz que hoje o que tem na China lá é um experimento socialista. Não é o Elias Jabbour só que diz isso, cara. Membros do Partido Comunista que trabalham comigo aqui na China dizem isso. Porque a China nunca foi comunista. A China está num movimento para se tornar comunista um dia. E aí, de acordo com os planos deles aqui em 2049, vai ser ali um socialismo de alto nível. Eu nunca lembro a expressão correta. Mas essa é a ideia. A China não é comunista. Nunca foi, não tem país comunista no mundo hoje. Então, o problema da China eu vejo outro. O problema da China... Mano, tu acabou de dizer que os Estados Unidos financiavam o comunismo. O Monark falou no começo que era um experimento e foi, mas em outro ângulo também, não só naqueles que ele falou. Porque os adeptos principalmente pensamento inglês e americano, diziam que você só podia ter crescimento econômico com liberdade de expressão. Tese clássica de alinhamento entre propriedade e liberdade. Não faz sentido isso aí, cara. Ainda mais vindo de uma monarquia, em que as pessoas não podem falar mal do rei, né? Se você De expressão? limita... Hã? De expressão? Sim. De expressão, Ou liberdade qualquer liberdade, geral? qualquer Ah, liberdade. tá. Qualquer uma. Mas em Liberdade especial empreender e a tal. de expressão. Diz- que é o que e menos especialmente tem a lá. expressão. Bom, Então eles faz diziam, sentido por você- exemplo, se um país está crescendo muito economicamente, se ele tolher a liberdade de expressão, ele vai decrescer economicamente. E até ali... Analogias, my passion. Cara, mano, da onde isso, cara? Já ouviu falar em Dubai, Emirados Árabes, Catar? Esses países são extremamente ricos. Vai lá tentar falar qualquer coisa, ser LGBT lá, pra ver o que vai acontecer. que tinha sido verdade em todos E os ali, vídeos. então, o país que fomenta a liberdade de expressão vai fomentar o liberalismo Isso é econômico. mentira. A China provou o contrário. Isso é só mentira. Ela conseguiu crescer economicamente sem liberdade de expressão. Isso é Mas outra mentira, cara. Nossa senhora, mano. É que assim, pra esses nós cegos, a liberdade de expressão é poder xingar o presidente, poder xingar as coisas.
E aqui é permitido fazer críticas e críticas construtivas. Só que do ponto de vista de sociedades asiáticas, e não só a China, mas a China principalmente por conta do confucionismo, você não pode simplesmente sair xingando o Xi Jinping, não pode xingar um líder. Eu gerencio 53 pessoas no meu time. Não é aceitável que eles façam piadas comigo. Para eles isso não é aceitável. Simples assim. Aí foi um experimento para o mundo inteiro. Porque o que trava... Desculpa, só para concluir o raciocínio. O que muito travou o sucesso do socialismo no mundo? Crescimento econômico. A pessoa não tem o que comer, o que progredir economicamente. Nossa senhora. A China até 79, 80 ali, que é quando o Deng Xiaoping começa, né, a abertura, acho que foi 80, 81. A China crescia aí 5, 6% por ano, cara, o PIB da China. E o Mao Zedong falece em 76. A partir do momento que durante a Revolução Cultural, a China estava crescendo. A China provou que você pode ter um crescimento econômico, a pessoa pode ter casa, carro, e não precisa ter liberdade de expressão. Mentira, isso é só mentira. Mas sabe qual é o meu argumento disso aí? É que esse jogo só mudou na China porque foi criado um ambiente econômico por causa da liberdade de expressão e as outras liberdades, que aí a China bebeu desse desenvolvimento ideológico por causa desse ambiente livre de ideias, e eles bebendo desse ambiente conseguiu fazer com que eles recuperassem o jogo. Mas eles nunca teriam conseguido ter a oportunidade de recuperar o jogo se antes não tivesse havido o desenvolvimento de ideias no ambiente de livre debate. Não, cara. É que para esses caras, debate é poder falar das nazistas. Como o próprio Monark falou, eu não estou dizendo que ele defendeu o nazismo, mas que ele, como ele fala lá naquele podcast, a gente deveria deixar os nazistas poder falar até para a gente saber quem é nazista. Não precisa disso. O que precisa é educação, investimento em educação, investimento em pesquisa, que é o que a China faz até hoje. Entendi, da origem, mas é que isso, eu entendo o seu ponto de vista, mas é que a China criou nativamente um capitalismo. A palavra disso são os bilionários que surgiram lá. Isso é uma anomalia do sistema da China que não deveria existir, né? Então, o que prova lá, e traduzindo em miúdos, prova que as leis econômicas são independentes das leis de liberdade de expressão. Nossa, não acredito. Nunca imaginei que a Inglaterra, com tanta colônia, tinha tanta liberdade de expressão nas colônias. Nunca imaginei, mas, né? Que o povo indiano ali morrendo 3 milhões durante a fome de Bengala e os caras tinham liberdade de expressão de xingar a rainha. Nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Então, mas esse era um mito anglo-saxão. Isso era um mito na tua cabeça. Mas isso foi muito perigoso. Mas será que é independente? Então, é isso que eu fico pensando. Será que é independente mesmo? Porque a China nunca teria crescido do jeito que cresceu. Não, verdade. Mas é o seguinte, o capitalismo cresceu lá, mas cresceu. Vários outros. Assim, vamos resumir essa conversa aqui, gente. Esses países anglo-saxão, Estados Unidos, Inglaterra, esses países cresceram por colonização. Só isso. Porque só da Índia, a Inglaterra tirou mais de 34 trilhões de dólares. Trilhões, com T, não é bilhões, é trilhões. Só em mortes, tem gente que estima em mais de 100 milhões. Na Índia. Você tem noção que é metade da população do Brasil? Então, isso tudo foi para bolso britânico. A França, eu já falei isso em vários vídeos, tem a 4ª maior reserva de ouro do mundo. Não tem mina de ouro na França. Esse ouro vem basicamente da África. O Mali tem 896 minas de ouro. O Mali não tem reserva de ouro. Esse ouro foi todo para onde? Para a França. Aí vem dizer que é porque eles tinham liberdade de expressão. Mano, tá de sacanagem, né? Os Estados Unidos colonizando a América Latina e tomou Havaí, tomou Diego Garcia, Guam, tomou as Filipinas, depois perdeu, e tomou Porto Rico. Mas é porque eles têm liberdade de expressão. Os caras roubando petróleo na Síria hoje, mano. Literalmente roubando. Usando a máquina de guerra que eles têm para roubar petróleo. É fácil, né? Quando simplesmente pega de graça. De graça não porque tem o custo da máquina de guerra, mas de qualquer forma você não precisa pagar pelo petróleo. Tem empreendedores nativos na China? Tem. Então houve mas um quem crescimento. Mas quem inovou na tecnologia?
Quem que realmente Não, mas o que importa é o trouxe seguinte, os cresceu. conceitos que hoje a China bebe para crescer sua economia? Isso, mas nem o Japão também. O Japão também bebeu Sim. da E ainda assim, tecnologia. cara, É sempre. Não. Nossa, cara, que comentáriozinho sinofóbico, né? Como é que é o nome da expressão para asiático? Eu esqueci, tem uma expressão dessa para asiático de modo geral, porque sinofóbico é chinês, né? Dizer que os japoneses, pô, como se os caras aqui não tivessem inventado um monte de coisa. A própria China não inventou muita coisa. Hoje eu vi um óculos de sol chinês do século XIII. Porque Dental e isso tal. era uma crença geral. Isso. Era um limitante que a única forma de atuação era através de um conjunto de liberdades políticas. Quando essas liberdades políticas não existiram ali, pensava-se que, mesmo que você jogasse dinheiro, você estava jogando dinheiro fora. Entendi. Que aquele Bem dinheiro argumentado, é isso mesmo. não ia dar nada, entende? Enquanto aquela nação não tivesse liberdade política. E esse princípio, ele defendia a noção de uma liberdade universal. Então, E isso é só, de novo, é só mentira. Sabe por quê? Porque esses países que vocês usam como exemplo de países ricos, que enriqueceram por causa de colonização. E não porque eles têm liberdade política. Até porque democracia dos Estados Unidos é só pra boi ver mesmo. Não existe. povos para conseguir desenvolver eles. E aí, isso é uma das heranças, inclusive, que fez com que fosse tão forte a noção dos desenvolvimentistas aqui no Brasil. Caio Prado Júnior, os malucos de hoje lá, o André Roncalho, o Elie Jabu, que hoje utilizam esse princípio. E o comentáriozinho do cara, um pior que o outro. Quem é tu na fila do pão, careca? Quem é tu na fila do pão? Geral de que, não existe efetivamente um país que tenha puramente livre mercado. Porque não tem. as nações passaram a interpretar, opa, não preciso mais da liberdade política. Mas nunca teve, cara. Nunca teve. É muito bonita essa ideia de livre mercado quando o Império Britânico cobria 25% do terreno do mundo. Quando o ditado era o sol nunca se põe no Império Britânico, porque em algum lugar do mundo fazia sol, estava de dia. É muito bonito falar, não, porque o Império Britânico, o livre mercado, quando várias colônias do Império Britânico são paraísos fiscais, ou eram, né, que é o caso de Hong Kong e Singapura, por exemplo. Mas as Bahamas, que era, né, que graças a Já se livraram daí do Império Britânico, também era colônia, e Gibraltar ainda é. E é muito fácil falar em livre mercado quando eles sugam das colônias, né? É muito fácil. É mito isso aqui. Agora o que eu posso fazer? Mantenho as liberdades econômicas, ataco as liberdades civis. Os Estados Unidos sanciona 30% do mundo, mais ou menos. Só isso. Tem mais ou menos hoje uns 20 e poucos, 30% do mundo que vive sob algum tipo de sanção dos Estados Unidos. É muito fácil falar de livre mercado quando os Estados Unidos chega e fala, olha, Venezuela, vocês não podem vender o petróleo de vocês para ninguém. Não interessa que vocês são o maior produtor de petróleo do mundo. Você não pode vender. E vocês que querem comprar, se vocês comprar, vocês estão ferrados. É a mesma coisa com Cuba, a mesma coisa com a Coreia do Norte, a mesma coisa com o Irã, a mesma coisa com empresas de chips aqui na China. Os Estados Unidos simplesmente falou, o Japão e Holanda, vocês não podem vender máquina de litografia para a China mais, vocês não podem vender esse tipo de tecnologia. Que livre mercado é esse? Que livre mercado é esse que chegou e proibiu o Google, que é uma empresa privada, de negociar com a Huawei? Livre mercado aonde, cara? Isso não existe. Exatamente. Exatamente, obrigado. Entendeu? Obrigado, Então, concordou comigo. É um processo que esse insight entregou tudo isso. Sim, só que eu acho que eles estão errados, pra ser sincero. Porque Eu concordo. porque eu acho que Que liberdade política é extremamente importante para a liberdade econômica. eu acho que não tem desenvolvimento sem liberdade de expressão, entendeu? Então, mas a Não tem China troca de provou isso que ideias. nós estamos defendendo, que a China Mas não provou o contrário. Não provou. Provou porque ela tem um capitalismo nativo. Mas tem ela- vários bilionários que são chineses, não são americanos. Mas ela bebe... Eu curto muito essas ideias, né? Não, cara, o que a China provou é que dá para crescer sem precisar invadir país nenhum, nem bombardear ninguém, nem matar ninguém no processo. Né? Da fonte da liberdade. Então, mas pra todo ter mundo isso. bebeu alguma coisa em Então, origem eles podem e tal. até chegar no mesmo patamar dos americanos, o que não estão perto de chegar ainda. Não estão, eu acho que nunca vão chegar. Essa semana saiu uma previsão de que a Índia vai passar os Estados Unidos até 2075. Se a Índia passar os Estados Unidos, a China já vai estar muito longe. Por que nunca vão chegar? Porque para você desenvolver novas tecnologias, Mas, novas por exemplo, ideias, você na União precisa ter Soviética, ambiente talvez de liberdade. inicialmente. Então vamos lá, Monark. Nos últimos 2 anos, a China foi o país que mais emitiu patentes.
passou os Estados Unidos. E no ano passado, a China passou pela primeira vez os Estados Unidos em publicações de artigos científicos em revistas AAA, que é AAA, que existe uma classificação de revistas onde são publicados artigos científicos, e aí tem as mais top, e é a primeira vez que a China passou os Estados Unidos. Isso já acontece hoje na China, em 2023. Não agora. Tem ido mais dinheiro para a União Soviética que para a China. E a União Soviética não conseguiu ter um desenvolvimento econômico maior. Então, o que o Miorin e eu estamos defendendo é o seguinte: pouco importa se bebeu. Nativamente, a China provou que se a gente chegar lá na China e naturalizar chinês, a gente vai abrir uma empresa e vamos ter sucesso. Você não precisa naturalizar chinês para abrir uma empresa. Né? Muita gente tem empresa aqui e não é chinês. Você precisa de um sócio chinês. E você não consegue naturalizar chinês. Muita gente me pergunta se eu vou me naturalizar chinês um dia. Primeiro que não vale a pena, porque o passaporte brasileiro é melhor. E na China não pode ter dupla cidadania. Tem que abdicar da outra. Segundo que precisa falar chinês. E ler chinês, e escrever chinês. Assim, num nível muito, muito alto. E tem mais outras paradas, né? Então é praticamente impossível. Assim, é extremamente improvável conseguir cidadania chinesa. Eles não concedem. Não é só a questão da dificuldade, mas o governo não concede. Então, não, cara, não precisa naturalizar chinês para ter empresa na China. Mas o que ela... A tese anglo-saxã é o seguinte: dado um país imaginário, X, Y, Z, China, Brasil, qualquer um, se você não ter liberdades por isso, você não vai ter liberdade para empreender. É assim, primeiro que isso é só um exercício da cabeça de vocês. E, de novo, cara, colonialismo. Hoje, na China, você empreende mais fácil que o Brasil. Inclusive, desculpa parar tantas vezes, né? Que eu me lembrei de outra parada agora. A Índia, a quarta ou quinta maior economia do mundo, já passou a Inglaterra. Porque a Inglaterra não tem mais colônia, então é só dali para baixo, né? E a Indonésia vem voando. A Indonésia, que é um conjunto de ilhas, acho que, sei lá, umas 10 mil ilhas, um troço absurdo, assim, que é onde fica Bali, né? Vem voando. O Vietnã está crescendo 5% por ano. Então, imagina que esses países não seriam se não tivesse havido colonização. No caso da Indonésia, de britânicos e holandeses, o Vietnã de franceses, a China, muita gente, né? O que aconteceria? A China era a maior economia do mundo quando começa a primeira guerra do Ópio, em 1842. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Civil em 49, a China era a nona mais pobre. Mas é porque... Mas acho que o Brasil... Porque eles têm liberdade política. Na China não tem. Mas se eles conseguem empreender, quer dizer que a política não está afetando as suas liberdades. Não, mas é o que nós estamos dizendo. Esse raciocínio de vocês não faz sentido, cara. Já dizia o Marcelinho, lendo contos eróticos. Nada faz sentido nesse primeiro parágrafo. É que Eu vou dar um tese... exemplo. A internet chinesa. Você não pode acessar uma parte expressiva dos sites. Você não pode acessar o Monark lá da... Exatamente. Um VPN. Como assim? Consegue, né? Consegue, mas mesmo as VPNs são... Então, é que, de novo, né? Esses caras, assim, eles são extremamente limitados na argumentação deles. Dizer que a pessoa não pode acessar um Google é restringir liberdade, para mim não é. Para mim isso, depois de morar 4 anos na China e conversar com muitos chineses, isso faz parte de soberania nacional. Por quê? Primeiro, que a China sofre ataques dos Estados Unidos, de países europeus, desde que a República Popular da China foi criada em 49. Embargos, e agora mais embargos e sanções, e Estados Unidos patrocinando o movimento separatista no Tibete. A família do Dalai Lama é paga pelos Estados Unidos desde que eles fugiram da China. Estados Unidos patrocinando o movimento separatista em Hong Kong, em Xinjiang, na Mongólia Interior. Então, por que eles vão deixar esses sites entrarem na China espalhando propaganda deles? Além disso, a China criou um ecossistema próprio de sites, de aplicativos. Então, esses dados ficam aqui. Esses dados não estão na mão do Mark Zuckerberg, não estão na mão do Elon Musk. Até porque, como eu já falei em outros vídeos, o ano passado o Mark Zuckerberg foi no Congresso dos Estados Unidos e falou com todas as letras: a gente trabalha com serviços de segurança ao redor do mundo. Logo, eles entregam dados para a CIA, NSA, FBI, Sistema de Inteligência da Europa, da Austrália, do Canadá,
Ele disse isso. Então, por que a China vai querer que esses sites, Google, Yahoo, CNN, sei lá, qualquer desses sites aí, ou aplicativos como aplicativos do Facebook, entrem na China para fornecer dados de chineses para esse serviço de segurança? E aí, como eu falei, a China cria tudo isso aqui, aplicativos e sites chineses, o conhecimento fica aqui, os dados ficam aqui e o dinheiro fica aqui. Porque fomentou toda uma indústria local. Porque a China não precisa de Instagram. A gente tem outros aplicativos aqui que eu raramente uso, mas tem. Os chineses usam. A maioria dos chineses não precisa usar Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp. Ninguém usa. Só quem tem amigo fora da China ou tem negócios fora da China. Mas, de modo geral, aqui é tudo aplicativo chinês. Essa é a ideia. Não é para restringir liberdade. Isso são várias camadas. Eu acho que a maioria dos chineses que são espertos, eles têm total capacidade de burlar Eu a sei, censura. mas assim, o que o modelo, vamos traduzir em minutos, que o Não modelo... precisa ser esperto. Não é questão de ser esperto. É questão de necessidade. Você precisa de um VPN para conversar com cliente fora da China, para acessar alguma coisa fora da China. Cara, tem VPN na Apple Store. Óbvio, né, que esses VPNs foram aprovados pelo governo, mas tem VPN na Apple Store. A minha empresa paga um VPN que é aprovado pelo governo. Pelo anglo-saxão de pensamento que nós estamos falando, era o seguinte: se o país não tem liberdade política, você chegar, votar, alternância de poder, ter vários... Quão ridículo é esse comentário quando ele fala que é anglo-saxão? Meu irmão, Império Britânico era um império. Tinha uma rainha. O governador de Hong Kong não era eleito. Ele era indicado por Londres. O que a eleição está falando, cara? Nos Estados Unidos hoje tem supressão de voto, que é um negócio absurdo. A ponto do LeBron James ter um programa para pagar multas de pessoas, porque em vários estados ou cidades se criam leis absurdas de que se a pessoa está devendo alguma coisa lá, ela não pode votar. E aí o LeBron James tem um programa de pagar as multas dessas pessoas para que elas possam votar, porque na maioria dessas pessoas eles são imigrantes, população negra, marginalizada, pobre. A gente não consegue nem pagar uma multa. Essa é a democracia, a liberdade política. Partidos não funcionaria único, com crescimento econômico. Tudo bem, tudo isso eu entendo. Eu concordo com vocês que provou-se que no ambiente nacional você pode ter um crescimento econômico sem liberdade política extrema. E isso foi uma coisa que... Você não imagina como isso rompeu um paradigma. Só que eu acho que não rompeu porque eles não estão levando em consideração de que, ok, no ambiente nacional deu certo, mas ele só deu certo porque no ambiente internacional houve um período... Bom, aí é outra questão. Eu entendi o que você quer dizer. Aí é outra questão. Mas você pode tem que ser o concordar próximo comigo passo. que eles e estão nós estamos agindo perdidos. como se... Eles estão agindo como se isso fosse verdade da China. Sim, e é um grande erro. É outro argumento que é um grande erro deles, entendeu? Pode ser ou não. A gente vai Agora, descobrir. agora o que não? Pega um sabe aqueles globos que você vira e cai a Cigarrinho neve? de maconha. Pega um globo desse, coloca uma sociedade lá e deixa que ninguém pode falar o que pensa. Nunca vai se desenvolver. Não vai. Baseado em quê, né? A China só conseguiu desenvolver porque eles não precisavam falar o que pensa. Teve outros caras que já pensaram por eles. Eles Eu entendi o que pensaram você por quer dizer. eles. Eu Você sei, tá mas dizendo o que que se não fosse mas Nossa, o Monark não, né? Sim, o Monark a gente já conhece, né? Esses outros dois aí eu tô conhecendo agora porque, como eu falei, esse cara que tá na tela, eu já vi ele em algum outro vídeo falando besteira de comunista e da China, mas eu não sei quem é. Mas não, né, Monark? Quem que pensou pelos chineses, cara? Os caras que inventaram até escova de dente, fogo de artifício, papel. Mas internacional de trabalho. O argumento dele é esse. Se não fosse a divisão internacional de trabalho e locais onde há a liberdade de expressão, a própria noção e o avanço das inovações que acaba surgindo para essa liberdade de expressão é o que é o subsídio mesmo para o crescimento chinês poder se basear em outros tipos de inovações e poder trabalhar em outras áreas. Então, mas você vê, várias sociedades livres se basearam em outras livres para crescer. Que não existe isso de sociedade livre, cara. Isso é só na cabeça de vocês. Sim. Aprendendo, por exemplo, a Revolução Industrial é um grande exemplo. A Bélgica cresceu porque importou tecnologia da Inglaterra. A Revolução Industrial é um exemplo do quê, cara? Literalmente era um império. Um império colonizador. E os caras tinham tanto dinheiro, que existia uma sociedade
onde as pessoas poderiam simplesmente pensar. Ganhavam para pensar, para pesquisa. E aí foi onde começou a Revolução Industrial. E muito do que alimentou a Revolução Industrial foi o ouro, prata e etc., diamante, sei lá, mais o que saiu da América, do continente americano, que foi parar na Europa, nas igrejas de Portugal, da Espanha. E aí Portugal e Espanha tinham tanto dinheiro que eles não precisavam mais de fábrica para nada, eles começaram a produzir, comprar de França e da Inglaterra. E a Inglaterra, com tanto dinheiro, começou a investir em pesquisa. Veio a Revolução Industrial. Assim, mal e porcamente é mais ou menos isso, né? Mas existe esse movimento. Vem dizer que a Inglaterra era um país livre, literalmente um reinado. Rainha Vitória, o maior traficante de droga da história. Então o argumento me parece que é desconectado, né? Porque Obrigado, né? Concordou comigo de novo. pegou de uma sociedade livre, que é a violação do princípio Mas é porque ele tá liberal dizendo que anglo-saxão. convive. Nossa, cara, ele fica repetindo esse negócio de anglo-saxão como se isso aí fosse uma parada só, né? Junto. Não, eu sei, eu não estou dizendo que a coisa vai funcionar em nível É que internacional. se pra ela crescer, Eu ela tô teve que pegar de dizendo- alguém... Mas aí a significa Bélgica, que era livre, pegou de A alguém. Bélgica que era livre. Mano, a Bélgica era uma monarquia, cara. A Bélgica era uma monarquia. E era uma monarquia tão arrombada que o rei Leopoldo II, quando os europeus resolveram dividir a África, o cara tomou o Congo para ele. O Congo era dele. Era uma posse pessoal do rei Leopoldo II. E, inclusive, ele queria as Filipinas e a rainha Isabel da Espanha negou. Ainda bem, né? Ainda bem para os filipinos. Coitado dos congoleses, que 15 milhões de congoleses morreram. Esse dinheiro foi para onde? Na Bélgica. A Bélgica tem mina de diamante? Não. Mas por que a Antuérpia é um dos maiores negociadores de diamante do mundo? Esses diamantes vieram da onde? Esse argumento de a Bélgica, esses países eram livres, cara, isso é só colonialismo. A Inglaterra pegou de alguém, a França E pegou de a alguém. Bélgica, Mas vamos pegou- lembrar que foi por contrabando. Foi, A foi. Bélgica Foram cresceu- foram Sim. dois ingleses que fugiram, Sim. inclusive, de uma proibição inglesa. Acho que eles não voltaram, senão iam ser A presos. cidade de Antwerp. Opa, peraí. Eles fugiram na Inglaterra, mas eles seriam presos? Levaram Qual e que- levaram a qual que é o tecnologia nome para dessa lá. Antwerp? Mas o fato é o seguinte: Antuérpia é esse polo de diamantes, pedras preciosas. E essas pedras preciosas vêm da onde, cara? Basicamente vem da África e muita coisa veio das Américas. Não tinha na Bélgica. esse a China, quer seja, tal, ela rompeu essa visão deles. Qual que é o perigo para nós? Trazer isso para o Tem um Brasil. perigo. Essa noção de que a liberdade... Mas já foi trazer. Já tá. Já é. Já Então, é, inclusive, sim, mas a é que política isso é vigente. escala, Vai né? nos Estados Unidos, eles gostam muito de falar liberdade de expressão. Vai nos Estados Unidos e tenta fazer um movimento comunista de verdade para ver. Tá lá a Flórida fazendo propaganda dizendo que comunistas, socialistas não são bem-vindos na Flórida. Se você é comunista socialista, não vá para a Flórida. Tá lá a Flórida impedindo chineses de comprar terra. Grande liberdade de expressão nos Estados Unidos, né? A gente está num nível, daqui a pouco pode piorar, né? Vai piorar. A verdade é que vai Eu piorar. também acho que vai piorar. É isso aí, gente. Eu vou pra academia. Obrigado aí quem me mandou esse vídeo que eu esqueci o nome. Eu sempre esqueço. E aí, deixa like e comentário o que vocês acharam das asneiras desse careca aí. E é isso aí, gente. Valeu.